Boa tarde. Boa tarde. É sempre um grande prazer ter o privilégio de falar em nome de Deus. É realmente um privilégio. Eu não acho que nós teremos essa liberdade por muito mais tempo. Qualquer um que conheça o meu testemunho sabe que as coisas não são sempre fáceis. Nós reconhecemos que estamos vivendo em tempos terríveis. Então, nesta minha mensagem para esta tarde, eu quero falar a respeito da nossa incumbência de pregar as 3 mensagens angélicas no contexto da chuva serôdia. Nós já vivemos um tempo muito avançado das profecias. Eu vou falar um pouco a respeito dessas coisas, mas o que eu realmente quero falar é a respeito de como o assunto da chuva serôdia se relaciona a mim e a você nos dias de hoje. Muito bem, tendo dito isso, eu vou colocar o timer aqui, porque eu não quero falar por muito tempo. Porque eu quero abrir espaço para as perguntas. Elas sempre aparecem. Então, eu gostaria de convidá-lo a orar comigo para convidarmos o Espírito Santo. Querido Deus, Pai eterno, este momento é seu. Não viemos aqui hoje para ouvir as palavras de um homem, mas queremos ouvir as palavras de Deus, queremos que Jesus seja exaltado. Por favor, nos revele Jesus hoje. Mostra-nos aquilo de que precisamos, Pai. Mostra-nos a nossa letargia espiritual. Lembra-nos daqueles momentos em que sentimos um senso de distância do céu. E, Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê esperança, para que o doce Espírito de Jesus possa repousar sobre nós durante este encontro e para que Ele impressione a verdade em nossas almas. Nós te amamos e te agradecemos por esses dons. E te oferecemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Há um mês atrás, eu estava falando em uma campal lá em British Columbia, no Canadá. E foi realmente um momento poderoso. Eu gosto muito de pregar lá. Tem as montanhas, o cenário, aquela coisa linda, as pessoas são muito legais, pessoas famintas pela palavra de Deus. Elas estavam absorvendo tudo. E há certos lugares para onde você viaja e prega que você começa a se perguntar: será que o Espírito Santo atua mais em uns lugares do que outros? Será que você entende o que eu estou falando? Às vezes, uma pregação na África pode batizar 1000 pessoas, mas o mesmo sermão em Detroit, algum irmão vai chegar para você e dizer: obrigado pelo sermão, você me lembrou que eu deveria estar vivendo de outra maneira. Enfim, então eu estava lá pregando no Canadá. E depois da última mensagem, o que é normal, as pessoas estavam ali circulando, fazendo perguntas, querendo falar comigo, dizendo que Deus havia tocado o coração delas. Elas querem falar com você. E lá estava eu, falando com várias pessoas diferentes, até que chegou um jovem, cujo nome era Jonathan. Eu já tinha conhecido ele no dia anterior. Ele havia me contado sobre a sua experiência com o ocultismo. E ele não sabia, mas durante os meus anos de colportagem, eu tive experiências com pessoas que lidavam com o ocultismo. Então, depois da pregação, o Jonathan veio a mim dizendo: eu não tenho nem palavras, o sermão foi muito bom. Você ora comigo? Eu disse: claro. Então, o pastor que o convidou ao encontro se uniu a nós, colocamos as mãos uns sobre os outros e começamos a orar. E quando comecei a orar, um demônio começou a gargalhar bem no meio da oração, através daquele jovem. E naquele momento, durante aquela oração, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu continuei orando, e o demônio continuou rindo. Continuei orando, e ele continuou gargalhando. Ele então começou a rosnar e fazer um som muito esquisito. E eu podia sentir o outro pastor abrindo os seus olhos, se perguntando o que estava acontecendo. Quando eu terminei a oração, eu olhei para o jovem e vi que os olhos dele estavam revirados. O seu corpo começou a tremer e ele perdeu o controle total. Eu continuei orando por ele, porque certa vez encontrei uma mulher durante a colportagem que já havia lidado com possessões demoníacas. No passado, ela havia começado a se envolver com uma organização que ela pensava ser cristã, mas que na verdade praticava culto satânico. Os demônios então começaram a segui-la por onde quer que ela fosse. Finalmente, um dia, sua mãe lhe disse: filha, sempre que você estiver passando por isso, faça a seguinte oração: Jesus, eu sou tua, salva-me.
E foi assim que ela se libertou. Então eu falei com o jovem: olhe para mim, repita exatamente o que eu vou dizer. Jesus, eu sou teu, salva-me. Mas quando ele tentava dizer o nome de Jesus, ele não conseguia. E então começava de novo a possessão demoníaca. Ele entrava e saía, entrava e saía. Ele ficava consciente, depois inconsciente, consciente, inconsciente, até que finalmente trouxemos ele completamente de volta. E então eu disse a ele: veja, o demônio fez essa cena toda porque ele queria passar um recado para alguém que estava assistindo aqui. Porque, veja, ele entende que a perseguição é o seu último recurso quando ele vê que você quer se libertar. Toda vez que você vê uma possessão demoníaca na Bíblia, aquela manifestação aconteceu porque o demônio sabia que ele estava prestes a ser expulso. Amém? Ele sabia que na presença de Jesus tinha acabado para ele. E não apenas na presença de Jesus, mas na presença daqueles que o servem. É por isso que em Atos, o demônio disse àqueles jovens: Paulo eu conheço, Jesus também, mas quem são vocês? Vocês não servem Jesus. No Desejado das Nações é dito que quando você dá a sua vida a Cristo, Jesus faz em você a sua própria cidadela. E ele não aceita nenhum poder na sua vida, a não ser o dele mesmo. Ele é o bom rei. Ele é um guerreiro poderoso. Ele não admite nenhum poder na sua vida a não ser o dele. Portanto, quando você se aproxima de Jesus, querendo entregar todo o seu ser a ele, adivinha o que acontece? O demônio sente isso. Foi por isso que quando comecei a orar pelo jovem, o demônio entendeu o que estava acontecendo. No próximo dia, a gente jejuou e orou. E oramos pelo jovem das 10 da manhã até as 7 da noite. Ele tinha centenas de demônios nele, sentados ali no evangelismo. O que eu quero que vocês entendam é que na chuva serôdia seremos cheios do Espírito de Deus. Mas existe um outro Espírito que não quer que isso aconteça, pois ele quer ser o possuidor de todas as pessoas. Então, quando falamos sobre orar pela chuva serôdia, não estamos falando apenas do amadurecimento do caráter na preparação para a volta de Jesus. A questão é que o espírito dos perversos ficará cada vez mais endurecido e passarão a te ver como uma ameaça. Você acha que sua vida na igreja foi difícil até agora? Espere até que o Espírito Santo venha sobre você. Por acaso, Jesus viveu uma vida boa e acabou morrendo como um bilionário? Não. Como é que terminou? Crucificado. E por quem? Por pessoas que pagavam dízimo, que guardavam sábado e eram chamados de povo de Deus. Pela liderança do mesmo. Irmãos e irmãs, estamos sentados aqui neste encontro, falando, dando risada, orando juntos, mas a verdade é a seguinte: eu estou te afirmando, como alguém que já prega 21 anos, que nunca, nesses 21 anos de ministério, alguém havia sido possuído na minha frente. Era sempre antes de eu chegar ou depois que eu saía. Eu tenho um monte de histórias para contar para vocês. Certa vez eu fui a um lugar na América do Sul em que se adorava Santa Maria. E foi só eu chegar e os problemas começaram. E foi só eu sair, quando estava literalmente no avião, alguém ficou endemoniado. Mas pela primeira vez, em 21 anos de ministério, aconteceu enquanto eu orava por alguém com a mão sobre ele. O demônio começou a falar. As dores de parto da vinda de Jesus estão ficando cada vez maiores. Qualquer mãe sabe do que eu estou falando. Se o tempo entre as contrações é de 5 minutos, você sabe que chegou a hora de ir para o hospital. E agora mesmo, a intensidade da ira do diabo está aumentando. Eu garanto para vocês, se eu começar a perguntar aqui quem conhece alguém que está morrendo de doença terminal, todo mundo ia levantar a mão. Quantos de vocês conhecem alguém que está considerando suicídio? Quantos de vocês conhecem alguém cujo casamento está acabando? Quantos de vocês conhecem alguém que está sendo perseguido em sua própria igreja? Quem aqui conhece outra pessoa que quer desistir de Deus? Que acha que o cristianismo falhou para eles? Especialmente o adventismo. Todo mundo conhece pessoas assim, o que é um sinal
de que temos um problema. Nossa igreja tem um problema. Nos falta poder para mudar a nossa vida. Nós falamos de chuva serôdia quando nem ainda experimentamos a chuva temporã. Antes de avançar na apresentação dessa tarde, eu tenho que admitir para vocês que a cada semana deste ano eu recebi más notícias. Mesmo antes dessa apresentação, eu estou sendo sincero com vocês, tá? Eu já contei isso para Narly. Eu contei que estava tendo dificuldades com meu filho. Meu filho quer ir embora de casa. E, para quem não sabe, meu filho tem 9 anos. Eu disse, você não sabe que isso vai deixar seu pai e sua mãe muito tristes? Melhor ainda, disse ele. Eu quero que a mãe fique triste mesmo, porque aí eu sei que você vai ficar também. Gente, o que é que está acontecendo no mundo? Durante a pandemia, a minha filha mais velha veio para mim dizendo que queria se suicidar. De onde ela tirou essa ideia? Quem disse isso para ela? E foi aí que eu tive que reconhecer, e eu disse para o meu filho essa noite, você acha que é coincidência? Isso aconteceu logo depois que eu saí de casa. Foi só eu sair de casa e entrar no simpósio para pregar sobre o Evangelho de Jesus Cristo e o derramamento do Espírito Santo, que de repente todo esse mal começou a atacar minha família. Isso não é um acidente. E caso ele não consiga me desanimar para me impedir de vir aqui pregar, ele ainda vai tentar outras coisas. Gente, a chuva serôdia está chegando. Nós vamos passar por muita coisa. É assim que funciona. Precisamos do poder da chuva serôdia. Sabe de uma coisa? As pessoas acham que cristianismo é para pessoas fracas, mas não é. Você quer ser cristão? Prepare-se para sofrer perdas. A primeira qualidade do amor é suportar sofrimento. Queridos irmãos e irmãs, conforme eu monto o fundamento para este sermão, eu preciso que vocês façam o mesmo no coração de vocês. Quero que pensem nas rachaduras de sua família. Quero que pensem nas situações das igrejas hoje em dia. Sabe, tem igrejas onde eu entro que só tem o pianista e o ancião. E de alguma maneira aquilo ainda funciona. Prédios que podem acomodar centenas de pessoas são visitados por apenas 10. E se você quer uma evidência se estamos ou não passando por um reavivamento, preste atenção em como cantamos os hinos. Veja como nós cantamos os hinos. Sabe, quando eu vivia no mundo do hip hop, quando eu ia num show de rap, não tinha ninguém lá balbuciando. Ba, 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 ba. Ninguém fazia isso no show do Michael Jackson. As pessoas vibravam e até choravam. Por outro lado, quando você entra numa igreja, vê as pessoas assim, sem Bíblia na mão. E quando a música começa, as pessoas ficam assim. Isso mostra a nossa falta de poder espiritual. E a coisa mais incrível é que essa igreja é a menina dos olhos de Deus. Deus tem constante cuidado e interesse pela igreja de que você faz parte. Ele sente o que você está sentindo. Antes de prosseguir, eu queria dar uma última ilustração, porque o tempo está passando. Eu quero que vocês imaginem como é o relacionamento entre duas pessoas. E não precisa ser um relacionamento romântico, pode ser uma amizade. Quando o relacionamento começa, as pessoas são próximas. Parece que as pessoas sempre concordam em tudo, estão sempre conectadas, mas de repente, por alguma série de eventos, parece que os dois começam a se afastar. Há um distanciamento. Elas não se sentem mais conectadas. Elas de repente não concordam mais nas coisas. Começa a tensão, discussão, ficam caladas e só vão empurrando aquilo com a barriga. É um vai e vem de emoções. Quando falta o Espírito Santo na gente, quando falta o poder da chuva temporã, acontece a mesma coisa entre nós e Deus. Ele está sentado aqui hoje, essa noite, dizendo: filho, parece que tem um problema entre nós. Já não é como era antes.
Eu sinto falta de passar tempo com você. Sinto falta das nossas conversas. Antes, elas não eram todas formais. Era orgânico, a coisa fluía. Você tinha vontade de falar comigo. Mas parece que a gente está se separando, que o nosso relacionamento está ficando formal. E Deus diz: você também sente isso? Essa é a questão. Vamos começar com essa história. Em 1857, a igreja de North Dutch, na rua Fulton de Manhattan, encarregou Jeremiah Lanphier de liderar os esforços evangelísticos da congregação. A cidade estava cheia de pessoas cuja fé em Deus era fria ou não existente. Você conhece uma igreja assim? Depois de muitas tentativas de impactar aquela grande cidade, Lanphier decidiu fazer algo que aparentemente não traria grandes resultados. Ele anunciou na igreja um encontro para uma hora de oração em 23 de setembro de 1857. Quantas pessoas apareceram? 6 pessoas. Isso parece com um encontro de oração? Imagina só, você chegar no encontro de oração e ver 6 pessoas ali. Mas elas oraram. Elas não desistiram. Na segunda semana, 20 pessoas vieram. Na outra semana, 40 pessoas. E na quarta semana, houve um colapso desastroso no mercado financeiro. Eles então começaram a orar: Senhor, ajude essa cidade a perceber sua real necessidade. Muitas empresas começaram a falir e milhares de pessoas ficaram sem trabalho. O resultado foi que os encontros de oração tiveram que passar a ser diários. Logo, a igreja de North Dutch não conseguia comportar as multidões. Então, os encontros tiveram que ser espalhados em outros lugares. Veja que maravilha! Dezenas de encontros de oração passaram a ser feitos ao longo de toda Manhattan, no mesmo horário, com milhares de pessoas frequentando. Lanphier continuou a se envolver, mas a fama de seu nome começou a diminuir, conforme esse reavivamento passou a se espalhar por toda a América e até mesmo a iniciar movimentos similares em todo o mundo, até mesmo na Grã-Bretanha e África do Sul. De uma população, naquela época, de 30 milhões de pessoas, 1 milhão foi acrescentada nas igrejas dos Estados Unidos em um ano. Tudo isso porque um homem decidiu orar, no meio do dia, em Nova York. E 6 pessoas apareceram. E quer saber de mais? Em 29 de setembro... E perceba como muitas coisas interessantes acontecem sempre em setembro. Já notou isso? Eu poderia citar outros revivamentos, mas estes aconteceram em setembro. E eu me pergunto o que ainda aconteceria em setembro. Em setembro de 1904, Evan Roberts participou de uma conferência em Blennerhac com um grupo de rapazes. Durante os encontros, o reverendo Seth Joshua disse o seguinte: dobre a igreja e salve o mundo. Evan se ajoelhou e orou fervorosamente para que Deus o dobrasse. Deus respondeu, batizando-o no Espírito Santo e no fogo. Ele então volta para sua cidade natal para espalhar a chama. O reavivamento continuou a se espalhar por toda Wales. Você sabe quando ele começou? Com 12 anos. A orar pelo país de Wales. 12 anos. Pregadores estavam surgindo por todo o país, mas as pessoas estavam sendo convencidas de seus pecados pelo poder do Espírito Santo, mesmo sem ouvirem um sermão. Esse é o poder do Espírito Santo. Este foi um reavivamento no sentido mais pleno da palavra. O país voltou à vida. As pessoas começaram a se aperceber de sua necessidade de Deus. Todos os bares foram fechados, em todo o país. O crime caiu drasticamente. Os juízes não tinham casos para julgar. Você está ouvindo isso? Você entendeu bem? Eu queria que essa cidade aqui dissesse que, por causa da existência da sua igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os juízes já não têm mais casos para julgar. O perdão se alastrava, os relacionamentos se reconciliavam, as pessoas pagaram suas dívidas. Amém? Isso aqui é o melhor. A temporada de rugby, aquele esporte violento, teve que ser paralisada porque os torcedores estavam indo à igreja. Na final do futebol americano, nosso país consome quase 1 bilhão de litros de cerveja.
Mas você consegue imaginar um junta-panelas de quase 1 bilhão de quilos de comida? Não ia ser legal? Em um sábado. Aquelas pessoas se uniam, distribuíam um grande conflito, convidavam as pessoas para comer na igreja. Quilos de taco, já não sobrava mais feijão no mercado. A carne de soja acabou. É como se um furacão estivesse chegando. A sociedade no país de Gales se transformou em um país temente a Deus. Pelo menos quantas pessoas? 100 mil pessoas entregaram seus corações a Jesus em um ano. Irmãos e irmãs, esses dois reavivamentos começaram como? Com oração. E sabe por que esses reavivamentos aconteceram? Porque poucas pessoas começaram a pedir a Deus por eles. E continuaram pedindo. Continuaram pedindo. Eles não aceitavam não como resposta. Irmãos e irmãs, certa vez alguém disse, a igreja busca por melhores métodos. Mas Deus está buscando o quê? Homens. O que a igreja precisa hoje não é de maquinário, ou de organizações, ou de métodos. O que a igreja precisa são de homens. Homens de oração. Poderosos homens de oração. Você crê nisso? Você entende por que respondi a pergunta de hoje cedo daquela maneira? Para que métodos? Buscamos melhores métodos o tempo todo. Mas Deus está buscando melhores homens. Ellen White diz que Deus pode fazer mais com 6 homens convertidos do que 100 não convertidos. E ainda usando os melhores métodos. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através do quê? Homens. O Espírito não será derramado em máquinas, mas em homens. Não em planos, mas em homens. Homens de oração. Eu vou me dirigir aos homens agora. Moças, eu já falo com vocês, tá? Vocês compreendem o poder de um homem de oração? Vocês sabem o que esses homens realizaram na história do cristianismo? Eles trouxeram mortos de volta à vida. Salvaram famílias. Receberam o Espírito de Deus e aprenderam línguas que nunca estudaram. Tudo para divulgar o Evangelho. Um homem de oração disse a um grupo de pessoas, quando estas foram a ele, a gente tem um problema com as viúvas gregas. E Pedro disse, ouçam, não faz sentido que nós deixemos a palavra de Deus para servirmos mesas. Escolham 7 homens entre vocês para cuidarem disso. Mas nós continuaremos nos dedicando a fazer o quê? A orar e ao ministério da palavra. Ele viu o que o diabo estava tentando fazer. Ele queria fazê-los parar de orar para se preocupar com outras coisas. Segundo Ellen White, Martinho Lutero disse que quanto mais ocupado ele estava, mais ele orava. Isso é para mim. Quanto mais ocupado ele estava, mais ele orava. E frequentemente ele passava horas em oração, e essas horas eram as mais proveitosas em seu estudo. Sabe, nós queremos ser intelectuais, entender todas as profecias, as nuances de Daniel 8, 11, 40, 45, e não há nada de errado em estudar as Escrituras. Mas se você quer um reavivamento, você precisa orar. Sem o Espírito Santo, o discipulado cristão seria impossível. Quantos discípulos Jesus chamou antes de ser batizado com o Espírito Santo? Quantos? 0. Ele não chamou nenhum discípulo até receber o batismo do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o discipulado cristão seria impossível. Não existe vida sem o doador da vida. Amém? Amém? Não pode haver compreensão sem o Espírito da verdade. Nenhuma comunhão sem a união do Espírito. Queridos, vocês sabem o que as pessoas dizem em pesquisas? Sabe o que elas dizem que sentem quando vão até a igreja? Elas não sentem conexão nas igrejas, mesmo estando rodeadas de gente. Pode ser uma igreja com 300 pessoas, 3.000, e ainda assim se sentir sozinho. Sem comunhão. Afinal, não existe comunhão sem o Espírito Santo. Não existe semelhança do caráter de Cristo sem o Espírito Santo. Não existe testemunho eficaz sem o poder dele.
Não existe. Nada. Vamos estudar alguns versos agora. E depois eu vou deixar vocês fazerem algumas perguntas. Abram as suas Bíblias. Sabe, eu não gosto de depender completamente nos slides. Eu gosto de abrir a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 11, começando pelo verso 10. Quando você estiver lá, diga amém. Se você não estiver lá, diga tenha misericórdia. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 10. O conceito da chuva serôdia está enraizado ao longo de todas as Escrituras. Deus tem esperado por esse dia desde Deuteronômio, antes do povo entrar na terra prometida. A Bíblia diz, no verso 10, porque a terra que passas a possuir não é como a terra da onde? Do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra do quê? De montes e vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Ou seja, eles dependem de Deus. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Queridos, veja só o que Deus quer dizer aqui. Eu vou resumir rapidamente os pontos. Eu gosto de dissecar os textos, mas aqui não haverá tempo para isso. Então vamos rapidamente. Então estamos falando da terra do Egito. O Egito é frequentemente retratado como um lugar de escravidão e idolatria no Antigo Testamento. Não é verdade? Deus não repete várias vezes aos israelitas que ele os tirou da terra do Egito? Pois é. No Antigo Testamento, o Egito é descrito como um lugar onde você semeia a semente e depois a irriga, como numa horta. Queridos, qual é o meu ponto aqui? O Egito era uma terra plana, não é? Era uma terra plana. Sendo assim, como os egípcios faziam as suas plantações? Eles direcionavam a água do rio Nilo até as suas plantações, e assim as irrigavam. Ou seja, era um processo controlado por humanos. Era um sistema previsível. Ou seja, Deus está dizendo aqui, quando vocês eram escravos no Egito, tudo era controlado por humanos. A agricultura era um sistema previsível. Porém, na terra para onde eu estou levando vocês, não é como no Egito, aonde você tinha controle sobre a água. Sabe, irmãos, eu já vivi em Dubai, e eles faziam tudo isso daí. Era exatamente assim. É incrível o que eles conseguem cultivar naquele deserto que é Dubai. Isso porque eles controlam a água. Eles pegam a água, eles a filtram e a liberam vagarosamente para as plantações e também para as pessoas beberem. Mas Deus está dizendo que na terra para onde eu estou levando vocês não é como o Egito. Ou seja, na terra prometida é diferente. Ela é caracterizada como uma terra de montes e vales que bebem água da chuva que cai do céu. Queridos, a irrigação não funciona num cenário desse. O que acontece se você tenta irrigar uma plantação feita numa montanha? A água cai tudo para baixo. Não funciona. Então Deus está dizendo, eu tirei vocês de uma terra controlada por humanos, previsível, e os estou levando para uma terra que é como? Imprevisível, não controlada por homens, e que bebe água por meio do quê? Como ela consegue água? Da chuva do céu. Nessa terra, a dependência não vem do esforço humano, mas da providência divina. A própria topografia do lugar, dos montes e dos vales sugerem uma terra que não seja facilmente controlada ou administrada pelo poder, habilidade e inovação humanas, como era na terra do Egito. Deus disse, para onde vocês vão, vocês não podem controlar ou prever quando a água virá. Você não pode simplesmente dizer, deixa eu dar um pouco de água para minha plantação. Não, isso aí era o Egito, meu irmão. Quando você era um escravo, você tentava controlar todas as coisas, reduzir os riscos. Mas agora eu estou te levando a uma terra que você não poderá depender do esforço humano, mas apenas do poder divino. Vamos avançar. A terra para onde vocês vão será cuidada por quem? A terra será cuidada por quem, irmãos? Pelo próprio Senhor, indicando uma dimensão relacional que vá além da mera geografia. Os olhos de Deus estão em sua terra, desde o início do ano até o fim do ano. Deus cuida de sua terra o tempo todo. De quem você depende nessa terra? Do cuidado de Deus.
E Deus está te dizendo: eu vou te levar a uma terra em que você não pode controlar a água, não pode prevê-la, mas apenas deverá aprender a confiar que eu cuido da terra, que meus olhos estão sobre ela. Muito bem, vamos avançar. Chuva do céu. A chuva é especificamente citada como vinda do céu, implicando assim uma fonte divina. Irmãos, de onde vinha a água no Egito? Do rio Nilo. Eles a redirecionavam. Era uma fonte humana. Mas essa chuva que você vai ter vem de uma fonte divina, ela vem do céu. E é um presente de Deus. Isso deveria lembrar Israel de sua dependência de Deus para o seu sustento e segurança, opondo-se assim à irrigação humana lá na terra do Egito. Dependência de Deus. Isso estabelece o princípio da dependência divina. Diferentemente do Egito, onde havia exploração de trabalho e onde a água era controlada por humanos, os israelitas deveriam confiar em Deus para sua provisão. Agora, o último ponto do slide. A vigia constante de Deus sobre a terra enfatiza o quão próximo de nós Ele está, o quanto Ele cuida de nós, em contraste com os deuses impessoais da terra do Egito. A razão pela qual havia controle humano no Egito era justamente porque os deuses do Egito não cuidavam da terra. Vocês estão entendendo? Os deuses do Egito não estavam nem aí se o povo morria de fome. Você tinha que trabalhar. E ainda hoje, alguns de nós têm a mentalidade egípcia. Estão entendendo? Precisa haver controle humano. Tudo tem que ser previsível. Eu tenho que conseguir o que eu quero na hora que eu quero. Então, se eu vou orar para Jesus pedindo a chuva, ela tem que vir quando eu peço. Não, irmão, isso aí é Egito. Você está andando como egípcio. É isso que está fazendo. Eu estou indo para a terra prometida, mas caminhando como um egípcio. Tem que estar tudo sob controle, Deus. Eu quero o que eu quero na hora que eu quero. Vamos avançar. Relacionamento de aliança. Eu amo isso. Veja, esta terra é parte da promessa de aliança feita a Israel e é de uma natureza diferente, porque serve como um lembrete constante do relacionamento de aliança entre Deus e o seu povo. Uau! Vocês entendem? Deus quer nos conduzir a um lugar que nos lembre constantemente daquilo que Ele prometeu para a gente. E que a nossa dependência é com Ele. Portanto, se é Deus quem manda a chuva, se é Ele quem nos provê o que precisamos na hora certa, no momento correto, qual é a minha responsabilidade nesse relacionamento? Confiar. Eu preciso confiar e aprender a fazer o que mais? Esperar. Amém? Quem aqui gosta de esperar? Não seria ótimo abrir a geladeira e pegar uma latinha de paciência lá de dentro? Amém. Beber 2 latinhas de paciência pela manhã. Mas não funciona assim. Vamos avançar. Opa. Está muito longe? Não está funcionando. Ah, agora sim. Obrigado, viu? Então, eu quero que vocês vão à Bíblia. Amém? Muito bem, peguem suas Bíblias, vão a Deuteronômio 11, verso 13. Veja o que ele diz. E será que, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que vos dei hoje no deserto, e, queridos, Deus mandou fazer o quê? Ele ordenou o quê? Amar o Senhor vosso Deus. Esta é a aliança. Você vai para essa terra nova, você vai depender de mim lá, e tem essa condição. Você tem que guardar os meus mandamentos diligentemente, que se resumem em amar o Senhor seu Deus. Imagine você entrar na sua casa e o seu pai te diz que a primeira regra nessa casa é me amar. Essa é a primeira regra. Me ame. Não apenas obedecer. Porque a sua obediência será a expressão deste amor. Como quebrar os mandamentos, então? Não amando a Deus. Perceba o que ele diz no resto do verso. Amar o Senhor teu Deus e servi-lo com o quê? Todo o coração e? Isso não soa familiar? O que Jesus disse que era o maior mandamento da lei? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essa é a condição do quê? Verso 14. Se você fizer isso, eu vou te dar o quê? Chuva na terra. Quando?
Na hora certa, a chuva temporã e depois a chuva serôdia. A chuva temporã e a chuva serôdia. Vamos continuar. Para que podeis colher. Para que possamos colher, irmãos. Para que possam colher o seu grão, o seu mosto e o seu azeite. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Queridos irmãos e irmãs, vamos lá. Deixa eu ver se funciona aqui. Beleza. Vamos ler mais uma citação da Ellen White falando a respeito dessa chuva temporã e da chuva serôdia. Debaixo da ilustração da chuva temporã e da serôdia, que cai nas terras ocidentais, na época da semeadura e da colheita, os profetas hebreus previram a concessão de graça espiritual em uma medida extraordinária sobre a Igreja de Deus. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo do quê? Da chuva temporã. Ou seja, não foi a chuva temporã, mas foi o início dela. Você está entendendo? Foi o início da chuva temporã. E o resultado foi glorioso. Mas ao encerrar-se o início da colheita da terra, o que é que vai acontecer? Uma concessão de graça espiritual é prometida para preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado à queda da chuva serôdia. E é para esse poder adicional que os cristãos devem mandar suas petições ao Senhor pela colheita quando? No tempo da chuva serôdia. Deixa eu voltar um slide. A chuva temporã caía no outono. Ela amaciava o chão para que a semente pudesse germinar. E aí fica a questão. Se você não tem a chuva temporã, faz alguma diferença a chuva serôdia? Por que não? Porque não tem semente. Não tem broto. Não surgiu nada ainda. Primeiro a semente germina, depois vem o fruto inteiro. É o que Jesus disse em Marcos capítulo 4. Então, se você não tem a chuva temporã, também não tem o quê? Não tem planta, não tem nada. Mas a chuva temporã sem a chuva serôdia também não adianta de nada. Não há colheita. Então, na terra em que Deus os levou, a chuva serôdia ocorre na premissa de um relacionamento de confiança com Deus, no qual você aprende a abrir mão do controle. É interessante que a chuva temporã esteja associada com estar cheio do Espírito Santo. E a palavra grega para estar cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito. As pessoas que estão cheias do Espírito são pessoas que abriram mão do controle. Não se importam com a previsibilidade ou em controlar as coisas, já que aprenderam a esperar em Deus. Jesus não escolheu o dia em que faria cada milagre. Deus escolheu. Jesus disse: quem me fez um juiz e divisor entre vocês? Porque pedir um milagre sob demanda não quer dizer que você vai tê-lo. Nós nos rendemos à vontade do Espírito Santo. Na dispensação do Espírito. Ele lidera agora. O que é que Ellen White está tentando nos dizer aqui? É que precisamos aprender que é Deus quem faz aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Essa era a única maneira que se poderia sobreviver em Israel. E esta é a ilustração que todos os profetas costumavam utilizar sobre a chuva serôdia. Então, como eu vou recebê-la se tudo na minha vida é controlado por mim? É tudo eu fazendo por mim mesmo o que eu posso fazer. É por isso que os testemunhos dessa tarde foram importantes. Por exemplo, não havia dinheiro para imprimir os livros. Aí a Patty pensou e resolveu ligar para o Oleg. E disse: Oleg, eu estou nervosa. Você sabe, o GYC está chegando. E temos uma semana apenas para distribuir todos aqueles livros. Mas Deus deu um jeito. Queridos, Deus não trabalha de acordo com o nosso plano. Afinal, quem liga para o seu plano? Desista de ter o controle. Deixe Deus ser Deus. Eu sou o servo. A minha mãe espiritual costumava me dizer: Sebastian, escolha a quem você vai servir, não aonde você vai servir. Amém? Se queremos ser cheios do Espírito Santo, temos que abrir mão desse direito. Abrir mão do conforto de ter essa escolha. Certa vez eu estava pregando na América do Sul e não tinha nada dentro do prédio. Era como a Conferência Geral dos Mosquitos. Literalmente, havia rios de água parada ali. Gente, eu prego em muitos países, tá? Já preguei em uns 90 países. E eu estava pronto para ir.
Eles então me avisaram que a minha carona ia chegar, e lá estava eu, vestido com a minha mala, 4 da manhã. Gente, vocês não têm noção da quantidade de mosquitos. Certa vez eu caí no sono. Eu adormeci. E na minha cama tinha uma rede de mosquitos. Você já vai entender por quê. Aí eu virei de lado de noite. Eu estava inconsciente, eu nem percebi. E o meu braço estava encostando na rede de mosquitos. Eu acordei com meu braço quente. Tinha mais de 20 picadas no meu braço. E no dia seguinte eu estava pregando no centro de conferências. Mas não se engane, o centro de conferência tinha tanto buraco na parede que era o mesmo que estar pregando do lado de fora. E estava muito quente. Eu me lembro que o Randy Skitt estava pregando e estava tão quente que a gravata dele mudou de cor. O suor passou pela camisa, chegou no colarinho e entrou na gravata. Metade dela estava escura e a outra clara. E ainda tinham 2 enormes ventiladores apontados para ele. E depois eles chegaram dizendo, irmão, a gente quer evangelizar na selva. Vamos, irmão Sebastian. E eu estava orando, Jesus, por favor, não. Eu não consigo. E o que dizer do banho? Você é picado por mosquitos enquanto toma banho. Mesmo durante o banho, você sente o calor das picadas. E sabe, a minha esposa estava lá também. Ouçam, irmãos. Eu me lembro de quando estava lá, de pensar assim, Senhor, isso aqui não é para mim. Eu acho que eu não consigo. E o Senhor me repreendeu. Sebastian, quanto você ama as almas? Quanto você ama as almas? Se um dia, ao caminhar nas ruas de ouro transparente da Nova Jerusalém, você encontrar alguém da América do Sul, ele dirá, Sebastian, eu sei que você foi devorado por mosquitos. Eu sei que lá era quente, eu sei que você estava cansado. Eu sei que a gente explorou do seu tempo lá, que você estava super desconfortável. Sabe, Ellen White diz que quando virmos as pessoas salvas pelos nossos esforços, a alegria indescritível tomará conta de nós. É isso que a chuva serôdia põe no seu coração. É isso que te dá força na vida. É isso que torna você uma força. Eu preciso continuar porque o tempo vai acabar. Vamos ler uma citação do Espírito de Profecia. Cada indivíduo deve perceber a sua própria necessidade. Sua própria o quê? Necessidade. Cada pessoa. Não a igreja coletiva, mas você tem que reconhecer. O coração deve ser esvaziado de quantas corrupções? De todas elas, e purificado para a habitação do Espírito. Portanto, o primeiro passo é irmos a Jesus dizendo, Senhor, eu preciso que você me purifique de toda a corrupção que haja em mim. Foi pela confissão e abandono do pecado, pela oração fervorosa e consagração de si mesmos a Deus, que os primeiros discípulos prepararam-se para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E a mesma obra, mas em maior grau, deve ser feita agora. Vocês ouviram, irmãos? Em maior grau. E eles estavam confessando, estavam querendo abandonar o pecado. Estavam pedindo para serem esvaziados de cada corrupção. E nós devemos fazer isso num grau ainda maior. E quando deve ser feito? Agora. Este é o tempo para a chuva serôdia. A menos que avancemos diariamente... Com que frequência, irmãos? Eu amo essa citação. A menos que avancemos diariamente na exemplificação das virtudes ativas cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Ela pode estar caindo nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos ou receberemos. Quais são as virtudes ativas cristãs? Eu tive que fazer uma pesquisa. Senhor, quais são essas virtudes ativas cristãs? Obreiros Evangélicos, página 290. A vida cristã é mais do que a maioria imagina. Não consiste apenas em gentileza, paciência, mansidão e bondade. Amém, irmãos? Vamos continuar. Estas graças são o quê? Essenciais. Isso aí é o básico. Agora deixa eu te mostrar as ativas. Mas também há necessidade do quê? Coragem, força, energia e perseverança.
O caminho marcado por Deus é estreito e de abnegação. Entrar neste caminho e avançar por meio das dificuldades e desânimos exige homens que não sejam fracos. Próxima parte da citação. Alguns que se envolvem no serviço missionário são fracos, sem nervos, sem espírito e desanimam facilmente. Falta-lhes um ímpeto. Irmãos, o que ela disse? Falta-lhes ímpeto. Eles não têm aqueles traços de caráter positivos que lhes dá poder para realizar algo. Aquele espírito, energia que acende o entusiasmo. Eles devem cultivar não apenas as virtudes passivas, mas também as ativas. Que são quais? Coragem, força, energia e perseverança. Vamos pular para a última parte. Ao mesmo tempo em que sejam capazes de dar a resposta branda para desviar a ira, também devem possuir a coragem de um herói para resistir ao mal. Eu vou repetir. Devem possuir a coragem de um herói para resistir ao mal. Com aquele amor que suporta todas as coisas, devem ter a força de caráter que fará de sua influência um poder positivo. Irmãos e irmãs, este é o tempo de preparação. Se não estivermos desenvolvendo essas virtudes ativas, se nós desanimamos facilmente, se desistimos por nada, se não perseveramos, queridos, escutem. Escutem. O diabo vai bagunçar com todas as áreas da sua vida. Assim como eu disse a vocês, ele vai atrás dos seus filhos, da sua esposa, da sua saúde mental, física e emocional, atrás do seu dinheiro, atrás do seu status social, atrás da sua reputação. Ele vai fazer de tudo para você desistir. Mas aqueles que receberem a chuva serôdia são pessoas que desenvolveram força, que avançam, pessoas que decidiram seguir Jesus até o fim, sem volta. Ainda que sozinhos, eles seguirão Jesus. Certa vez, pouco tempo depois de eu entrar na igreja, eu estava com um grupo de jovens. O sábado já estava para acabar. Eles estavam lá conversando. Eu fiquei de olho para ver se alguém iria fazer um culto de pôr do sol. Mas ninguém fez nada. Eu então entrei no lugar e falei, posso usar o quarto de vocês? E de repente, todo mundo parou de falar, por um momento, para prestar atenção no que eu estava cantando. Eles abriram a porta do quarto e disseram, Sebastian, o que você está fazendo? Eu estou encerrando o sábado. Sozinho? Estou fazendo o que eu tenho que fazer. Vocês têm que fazer o que têm que fazer. Alguns têm medo porque a estrada cristã é solitária. Nós temos medo de darmos 100% a Deus. Quando estamos num grupo que só se entrega 50%, temos medo de entregar 100%. A verdade é essa. Aquele irmão ali está dormindo num trailer com 4 crianças. Provavelmente alguns estão pensando, nossa, que loucura! Eu não sei se eu ia aguentar isso. Eu não sei se eu ia aguentar aquilo. Eu não sei se blá 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 blá. Sabe, nós adoramos achar uma razão para não podermos fazer algo. Queremos nos convencer de que não podemos. Mas não pode ser assim. Como não estar disposto a me sacrificar? Quando eu era criança, o meu pai me ensinou o seguinte, Sebastian, quando fazemos a coisa certa, isso evidencia o que os outros estão fazendo de errado. Sabe por que mataram Jesus? Porque o mundo não suportava a vida perfeita dele. Sabe por que mataram Estevão? Porque eles não suportavam ver um homem cheio do Espírito Santo, cuja face brilhava como um anjo. E Estevão tinha recebido o quê? A chuva temporã. Não era nem a serôdia ainda.
Quando Paulo estava estabelecendo as igrejas na Ásia, aquilo só era chuva temporã. A chuva temporã batizava milhares em um dia. Outro dia, 5.000 foram batizados. Todos aqueles milagres impressionantes, chuva temporã. Quando foi a última vez que você expulsou um demônio? Quando foi a última vez que andou sobre a água? Pedro expulsava demônios mesmo antes de estar cheio do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito está com você, mas que estará em você. Então ele estava com Pedro, mas não em Pedro. E ainda assim Pedro estava expulsando demônios. Seja honesto com si mesmo. Será que falta poder na sua vida? O pastor Torres ali sabe que eu vou dizer a verdade. Ele e eu estávamos pregando. Eu acho que eu não vou dizer o país. Mas a gente estava pregando num país. E nesse país, disseram ao pastor Torres e eu que estavam distribuindo o grande conflito, mas em uma versão modificada. Eles tinham cortado todos os capítulos que falavam sobre o Papa. E os jovens ficaram revoltados, porque estavam distribuindo a mensagem incompleta. E não gostaram disso. Hoje não é só mais evangelho incompleto, é o grande conflito incompleto também. Porque existia um movimento ecumênico ali. E nós concordamos que não faríamos parte disso. Porque somos adventistas do sétimo dia. E então nos levaram para um circo. Não é verdade, pastor? Nos levaram para um circo para termos um encontro evangelístico. Veja que o diabo estava tentando fazer com que nós falhássemos. E aconteceu que eles só me deram 15 minutos para falar. Com um tradutor, hein? Acontece que eles tinham reservado 1 hora só para as músicas deles. 1 hora. E as pessoas estavam sentadas ali, naquele circo escuro, aquelas luzes, tudo. A música estava tão alta que a minha esposa teve que sair com o nosso bebê. Isso é loucura demais, ela disse. E ela estava lá, na porta de trás, onde o pastor Torres e eu estávamos nos aprontando. Eu vou esperar a música acabar, disse ela. Eu então preguei só 15 minutos com o tradutor. O pastor Torres prega 30 minutos com o tradutor. Nós achávamos que aquilo não ia para frente. Mas o curioso é que mais e mais pessoas continuaram aparecendo a cada noite. O curioso é que as pessoas só chegavam depois da música. E aí eles resolveram nos levar para um outro lugar. Só que era um lugar longe, a gente teve que pegar trem. Ele se lembra, a gente ficou perambulando, procurando um hotel por 1 hora. O diabo queria que a gente fosse embora. E no dia seguinte, era sábado de manhã. O pastor Torres e eu oramos, e a gente ficou lá, conversando. E as pessoas do lugar disseram, ei, vai ter batismo hoje. O pastor Torres disse, legal. E aí a gente decidiu fazer um apelo. Eu faria um pré-apelo e o pastor terminaria fazendo o apelo final. Eu então preguei na escola sabatina, o culto foi transcorrendo e eram 3 pessoas a serem batizadas. E eles estavam dizendo, os jovens não vão aparecer, eles não fazem isso aqui nessa parte do mundo. E aí ele fez o apelo. 15 pessoas se levantaram para ser batizadas. O pastor então começou a ficar nervoso porque era uma banheirinha pequena com uma câmera. Depois de batizarem os 3 primeiros, vieram mais 15. E depois dos 15, vieram mais 10. Não é verdade? E depois dos 10, batizaram mais outros 10. E aí já não tinha mais manto batismal para todo mundo. Então alguns da igreja disseram, chega, não venham mais. Não é verdade, pastor? Chega, não venham mais. Ora, os jovens estavam se levantando para dar a vida a Jesus e disseram a eles para ficarem sentados. As mantas batismais acabaram, pastor. Ora, quem liga para isso, disse ele. Batize os jovens. Nós ficamos lá batizando pessoas por 3 horas. E não conseguimos batizar todo mundo, porque tiveram que fechar a igreja, porque o junta-panela estava esperando. E quando estávamos no hotel indo embora, o líder da igreja disse, eu nunca vi algo parecido. Nunca vi isso na minha vida. Queridos, quando você prega a palavra e o Espírito Santo a complementa com a palavra de Deus, sabe o que acontece? Essas coisas. Mesmo que tenham dado 15 minutos para a gente e 1 hora para música barulhenta. Mesmo dentro de um circo escuro.
É quando o diabo usa suas piores estratégias que o poder de Deus acaba se sobressaindo. Nada pode pará-lo. Deus tem o poder de transformar as piores estratégias do inimigo em um maravilhoso testemunho. O diretor jovem foi disciplinado. Ele teve que conviver com o fato de que ele afastou dezenas de jovens que queriam entregar a vida a Jesus. Porque o Espírito Santo estava sendo derramado e não estávamos prontos para recebê-lo. Não estávamos prontos porque estávamos preocupados com logística, com o programa, com o tempo, com as mantas batismais. Gente, se o Espírito Santo está trabalhando, obedeça. Siga-o por todo o caminho até o fim. Você precisa de poder na sua vida? Como você reagiria se alguém fosse possuído na sua frente agora? A maior parte das pessoas sairia correndo. Fugiriam. Assim que acontecesse, uma vez, tão logo eu saí da igreja, uma moça, na fileira da frente, foi possuída pelo demônio. Os anciãos saíram correndo e trancaram as portas. É verdade. Fugiram da igreja e trancaram as portas. Os membros da igreja, desesperados, batiam na porta, querendo sair. Os anciãos, apavorados, não queriam abrir a porta. Por que essas coisas acontecem? Porque sabemos que não temos poder. Queridos, a questão é a seguinte, e eu vou terminar o sermão com isso. Quando Pedro pregou no dia de Pentecoste, na chuva temporã, ele não apresentou nenhuma nova informação. Nada que ele não houvesse pregado anteriormente. Pense no que ele disse. Joel capítulo 2, um salmo sobre Davi. Ele não disse nada de novo ali. O povo conhecia aqueles textos. Sabiam a história. Então a questão não é que ele estava apresentando uma nova doutrina. Não foi por isso que 3.000 foram batizados. Não foi por um ensino novo. Aquilo aconteceu porque a pregação foi empoderada pelo Espírito Santo. E aquilo fez a mensagem chegar no coração. Agora, com relação às 3 mensagens angélicas, veja, elas têm sido pregadas desde 1844. Amém? Então, quando a chuva cerou de cair, a gente não vai estar pregando nenhuma mensagem nova. Amém? O grande conflito que você distribui não é nada de novo. O livro foi escrito em 1888. Uma página a cada 3 dias. Imagine o tempo que levou. Anjos a acordavam todas as noites. O Tiago White nem conseguia dormir na mesma sala, porque o anjo também o acordava. Se você tiver a chance, vá até Battle Creek ver isso. Foi assim que esse livro chegou até nós. Portanto, não estamos apresentando nenhuma nova informação. As pessoas não aceitam as 3 mensagens angélicas, não é porque a gente não explicou direito. Ah, a gente tem que usar esse método para explicar melhor as 3 mensagens. Não. Falta poder espiritual. É a falta da nossa habilidade de desistir do controle humano e dos métodos previsíveis. Temos que permitir que Deus faça por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Então eu faço a pergunta de novo: falta poder na sua vida? Falta poder no seu cristianismo? Você teria confiança caso Deus te pedisse para andar sobre a água? Você daria um passo? Se Deus te colocasse numa situação em que as pessoas dissessem, a gente vai te apedrejar, ou vamos metralhá-lo, você teria 0 medo? Todos os homens e mártires e reformadores participaram apenas da chuva temporã. E se você não tiver a temporã, a serôdia não servirá de nada, pois não haverá broto para amadurecer. Queridos, a hora está chegando. Deus
quer nos dar poder. Se tem alguém aqui que quer dizer, Senhor, eu sei que vivemos no tempo da chuva serôdia. Precisamos ser batizados pelo Espírito Santo. Eu nunca conheci uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo e não soubesse disso. Você sabe quando isso acontece. E nesta noite, Senhor, sabemos que precisamos desse poder em nossa vida. Se você quer este poder, fique de pé. Você quer este poder? Há outra coisa pelo qual quero pedir hoje. Pelas virtudes ativas cristãs. Você sabe que lhe falta coragem, força, energia, perseverança. Você até pode estar na obra missionária, mas como vimos na citação, somos fracos. Temos medo do desconforto. Nossa fé não é resistente. Ela não persevera. E, Senhor, sabemos que temos que desenvolver essas virtudes ativas do cristianismo. Venham aqui na frente para que eu ore por vocês. Eu não quero ser um fraco espiritual. Eu quero ter força para lutar. Precisamos ser fortes. Temos que ser cristãos que não negociam os nossos princípios. Amém? É dessa força que precisamos. Será que temos a força de Wycliffe? Será que quando eu morrer, o mal terá tanta raiva de mim que vai querer desenterrar meus ossos, despedaçá-los e queimá-los? Você também quer que o mal te odeie? Quando você e eu recebemos esse tipo de poder, nós nos tornamos o alvo. Você está disposto? Você será considerado um terrorista. Quando Satanás olhar para você, ele vai dizer, com esse aí eu não posso nem negociar. Irmão, você acha que a sua vida vai ser fácil daqui para frente? Não, não será. Mas temos que ficar juntos. Pois Deus está junto conosco. Até o fim. Eu sei que o inimigo estava atacando a minha família hoje. É isso que ele está tentando fazer. Mas quer saber? Agora eu vou com mais força ainda. Vou até o fim. Pois quando a espada do Espírito ataca, ele sabe que não existe escudo das trevas que possa bloquear esse ataque. Não existe escudo contra ela, nem armadura. Nada pode se defender da palavra do Espírito quando ela ataca, porque ela vai direto no coração. Então, para você e eu desenvolvermos essas virtudes ativas diariamente, pondo-as em prática, é isso que nos prepara para receber o Espírito Santo. É isso que nos prepara para a chuva serôdia. Ela não cai em pessoas que estão paradas sem fazer nada esperando. Ela cai sobre pessoas que estão ativas, estudando a Bíblia, orando e evangelizando. Aqueles que não estiverem lá fora servindo a Jesus não a receberão. Se você serve a Cristo com todo o seu coração, Ele vai te dar a chuva. É isso que Deus disse em Deuteronômio. Se vocês me amam, vão receber a chuva na hora certa. E quando a hora chegar e você pedir, eu a darei a você. Eu a derramarei sobre você. E você será uma força para o reino de Deus. Deus não precisa de números, Ele quer qualidade. Você pode ir para casa agora mesmo e começar uma mudança na sua igreja. Basta começar orando. Quando chegarmos em casa, comece a orar. Igual o exemplo que eu dei a vocês, 6 pessoas começaram. Não desanimem. Não desistam. E quando Deus pedir mais de você, dê mais.
Se Ele disser espere, então espere. Se Ele disser continue avançando, você continua avançando, mesmo cansado. O Espírito Santo vai te levar à vitória. Vamos orar. Querido Pai, nós não somos nada diante do Senhor. Como podemos considerar ir até diante da sua face? Como estamos agora, reconhecendo que somos fracos e precisamos do seu poder. Queremos depender do Senhor naquilo que não podemos fazer por nós mesmos. Muda-nos, Senhor, do ambiente egípcio, que é controlado pelos homens, que é previsível, e leva-nos para a terra, na qual a chuva depende do Senhor. Senhor, estamos aqui de joelhos, porque precisamos desse poder em nossas vidas. Viemos ao altar porque precisamos desenvolver as virtudes ativas do cristianismo. Não queremos ser fracotes cristãos. Não queremos mais ser missionários sem fibra, sem espírito, sem aquela influência que faz as pessoas terem entusiasmo pela obra de Deus. Senhor, quebre as trevas espirituais que estão sobre as suas igrejas. Derrame o seu espírito e nos reaviva novamente. Dá-nos a chuva. O Senhor está vendo a sede de cada pessoa aqui. O Senhor vê o desejo de cada uma delas de ser uma força para o teu reino, de derrubar os portões do inferno. Senhor, tira a influência demoníaca de nossas igrejas. As pessoas estão oprimidas pelo inimigo. Estão perdidas nas trevas da caverna do pecado. Mas tudo isso pode mudar, Senhor, se derramar sobre nós o teu Espírito. Ó Deus, podemos descer até as entranhas da besta e sair de lá ilesos. Dá-nos a coragem que só vem do Senhor. Dá-nos o poder da chuva serôdia. Encha-nos de novo, Senhor. Remova as corrupções de nós. Dá-nos a convicção para confessarmos os nossos pecados, para encontrarmos a unidade e o amor pelos irmãos. Dá-nos paciência com as fraquezas uns dos outros. E, Senhor, salve almas por meio de nós. Que as pessoas sintam o poder do Espírito Santo quando lhe dermos bom dia, quando a cumprimentarmos, abraçarmos ou enviarmos uma mensagem. Faça-nos úteis e eficazes, Pai. Que cada relacionamento nosso aqui na Terra seja influenciado pelo Teu Espírito. Que as pessoas possam ver Jesus em nós. Queremos que as pessoas sejam salvas, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos por tudo o que fazes em nossas vidas. Nós nos entregamos ao Senhor. Nós o amamos. E não temos medo. Sabemos que o diabo treme diante do teu poder, Pai. Ajuda-nos a sermos corajosos diante de qualquer dificuldade, Pai, pelo teu poder, pela tua força. Faça-nos forte contra as dificuldades. Dá-nos fibra espiritual para perseverarmos. Nós te amamos e agradecemos por ouvir e responder nossas orações. Em nome de Jesus, amém.